Começa agora, Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição do Vitrine Literária com Francisco Grijó. Aliás, não é só mais uma edição, é a última edição de 2023. Os meus convidados estão aqui, não vou mostrar ainda quem são, mas nós vamos fazer 2 programas com eles. São professores de literatura, conceituadíssimos, nós vamos conversar. Mas eu já vou deixando claro para vocês o seguinte, nós temos essa semana Vitrine Literária e na semana que vem mais um. E aí acaba 2023. Só retornaremos em fevereiro de 2024 com algumas atrações muito especiais, tão especiais quanto essas. Mas eu quero começar falando para vocês o seguinte. Os meus convidados são da minha área, são da área de literatura e são também professores. São professores que trabalham com alunos de escola privada, mas são professores cuja origem está na escola pública. Então nós vamos conversar hoje sobre o ensino de literatura, sobre o aluno, sobre o incentivo à leitura, o incentivo ao contato com os livros em 2 universos diferentes, que são os universos público e privado. Eu tenho aqui diante de mim Marcela Amaral, professora de literatura, de língua portuguesa, de redação. Eu tenho aqui Paulo Scardua, professor de literatura, de língua portuguesa e também de redação. 2 figuras por quem eu tenho um grande respeito, uma grande admiração, trabalham comigo. E eu queria fechar o ano justamente falando sobre algo que me diz respeito diretamente, né? Não só, vocês sabem, a gente não traz aqui somente poetas, escritores, editores, não, a gente traz também leitores e traz também professores. Eu tenho aqui Marcela e Paulo. Eu vou começar, Paulo, se você me permite, claro. Evidentemente começar pela dama, que é Marcela. Marcela, eu vou começar com uma provocação que vai servir para o Paulo também. Você já deu aulas para ensino fundamental no período noturno? Já. Provavelmente para alunos que tinham mais idade do que o tradicional. E hoje você trabalha, hoje não, já faz muito tempo, você trabalha com alunos que têm, em média, 17 anos de idade e que estão indo para a universidade. Eu quero saber de você o seguinte, qual a diferença? Há anseios, necessidades, porque assim, quando eu comecei, eu era mais nova que os meus alunos, né? Comecei muito cedo e dava aula noturno, todo mundo trabalhando o dia inteiro e tentando concluir o ensino fundamental ali. Não era nem... O ensino fundamental 2 ou 1 de hoje? 2, né? Era 7º, 8º, uma escola que tinha em frente à minha casa e que muitos ali eu via transitar no bairro. Era uma turminha que estava o dia inteiro trabalhando e que ia à noite para tentar ter um certificado, um diploma, melhorar de vida, né? Então, assim, leitura não era... Eu queria um histórico preenchido, né? Para garantir um emprego melhor, enfim. Era essa a realidade. Hoje, eu trabalho com adolescentes concludentes do ensino médio que têm por objetivo entrar nas universidades. Certo. Mas, antes de eu passar para o Paulo, a gente já vai adiantar uma discussão que eu acho fundamental. Um professor de literatura, ele não está ali única e exclusivamente para ensinar literatura, mas também para mostrar o quanto a literatura é importante e o quanto o veículo que leva a literatura ao leitor, que é o livro, é importante. E essa garotada, lendo hoje, essa garotada está lendo, seus alunos leem, você consegue fazer com que eles tenham interesse por leitura? Não todos. A gente desperta, né? A gente joga a sementinha. Tem anos que eu encontro com meninos que... Esse ano, por exemplo, eu tive um aluno que falou assim,
Eu vi ele lendo, eu falei assim, por que você está lendo? Eu quero ler muito. E aí eu levei 6 livros para ele de classicão, assim, super variado, porque ele estava lendo Machado, ele queria ler Guimarães, eu não estou entendendo, mas eu gostaria. Mas assim, né? Eu tenho que competir muito com o celular, com a internet, com... A gente tenta, e a gente conversa muito, inclusive nós 3, a gente conta história, eu declamo poesia, e aí, por esse caminho, a gente desperta, a gente vai chamando, mas eu confesso que, e não é novo, não é de hoje, que leitura é muito específico para quem gosta e continua. Quem chega para mim no final do ensino médio sem ler, é mais difícil essa construção. Você concorda com isso, Paulo? Concordo. Você também começou com escola pública. Sim. E hoje está só na escola particular. Sim. Certo? Esses dois universos são muito distintos. Eu sei que economicamente eles são distintos. E que a economia, ela gera outras distinções. Mas o aluno, o interesse do aluno do ensino privado, ele é maior ou menor do que o interesse do aluno do ensino público? O que você acha? Olha, pensando pelo lado do interesse, eu vejo muitas vezes, não vou dizer que é sempre assim, mas eu vejo muitas semelhanças entre o aluno do colégio público e privado no que diz respeito ao interesse, no que diz respeito ao engajamento na leitura, né? Talvez na pública a gente tenha outras demandas, como a Marcela falou. O aluno tem outros anseios, tem outras necessidades. Na particular, até pela questão familiar, ser muitas vezes mais presente, você consegue barganhar melhor, né? Há um temor maior também. Temor? Sim, temor. Eu penso temor do ponto de vista didático, pedagógico, não é? A punição, né? A reprovação, não é? Eu tenho que ler, pois senão eu vou ficar reprovado. Uma atividade, né, de leitura, embora, né, os teóricos atualmente rejeitem essa proposta, né? A leitura enquanto imposição, senão você vai eventualmente perder nota. Isso causaria teria um efeito, né, contrário. O que você acha disso? Eu tenho um pensamento ambíguo quanto a isso. Vamos lá. Eu acho que é uma discussão muito boa que a gente não fez aqui. Porque já vieram professores aqui de literatura, mas eu não tive a oportunidade de discutir isso aí. Nós temos filhos. Nós sabemos que nossos filhos precisam de proteína, que eles precisam de carboidrato, que eles precisam de uma alimentação decente, etc. Né? Então nós temos uma preocupação com a saúde deles. Mas nós sabemos que nossos filhos também têm uma necessidade intelectual. Então nós sabemos o que eles precisam. Eles não sabem que eles precisam ler Dostoiévski num determinado momento da vida. Certo? A questão você realmente concorda com essa ideia de que o professor não pode definir qual é o livro? Não, pelo contrário. O professor deve definir? Acredito que sim. Né? Nosso caminho é o caminho de intermediar, é o caminho de levar o aluno. A gente proporciona os caminhos que deverão ser seguidos. Né? Aliás, uma fala sua uma vez, né? Você, num bate-papo, comentou que é papel da escola apresentar ao aluno aquilo que ele não sabe. Claro. Aquilo que ele não conhece. Óbvio. Né? Então, se o aluno não conhece Dostoiévski, se o aluno não conhece Fernando Pessoa, é meu papel levar até ele esses autores dos cânones. E como é que você faz para ele se interessar por um autor? Ele fez isso. Ótimo. Esse ano. É o que eu quero saber. O que eu quero que as pessoas saibam é da sua experiência em relação a isso. Porque você tem uma grande vantagem sobre mim nisso aí. Você trabalha com ensino médio, então você tem mais tempo, mais aulas. Eu tenho menos tempo e eu tenho um programa para cumprir e treinar o aluno. Eu te invejo nisso aí. A questão é, como é que você faz para um garoto que é apaixonado pela cinemática do celular, que é altamente atraente, veloz, colorida, né? E como é que você faz o garoto deixar aquilo ali e se interessar por um poeta português de 100 anos atrás? Da forma como a professora Marcela listou, eu acho que a declamação, o contar história,
Isso a mostrar para o aluno, e sempre de maneira muito apaixonante, né? De maneira muito apaixonada. Mostrar para ele como que a poesia pode ser transformadora. E sem cair, né, nesses clichês. A poesia realmente ela pode ser uma coisa que apaixona, que fisga o nosso aluno. E é tão gratificante quando o menino, depois de uma aula, ou depois de um trimestre, depois de um ano letivo, vira para você e fala, professor, eu comecei a ler tal livro, tal autor, depois daquela aula que você me deu. Então, por mais que nós não alcancemos a totalidade dos alunos, 10, um que seja, né, já é algo Não é fantástico. sempre uma minoria, não? É sempre uma minoria. Infelizmente, hoje em dia, por conta da cinemática do celular, é uma minoria. Agora, Grijó, aquilo que a gente estava conversando nesse momento, eu acho que a imposição, eu acho que eu posso dizer para o aluno assim, leia isso aqui é legal e dar esse direcionamento, concordo com você, mas eu acho que às vezes a escola perde um pouco, porque vem uma avaliativa em cima do prazer, sabe? Escola não é prazer. Ninguém vai para a escola para ter prazer, vai? A escola é uma visão pessoal. É uma visão pessoal que é sujeita a debate. Mas a escola não é lugar de diversão. Eu posso atrelar. Lugar de diversão é Disneylândia, né? É parque de diversões, é cinema. A escola é um lugar até de sofrimento, em muitos casos. Sim. Ninguém vai para a escola para se divertir, em tese. Não deveria. Então, mas aí, quando eu olho para mim, eu me diverti muito na escola. É uma coisa que eu falo, inclusive com a minha filha, assim, ela adorou ficar em casa na pandemia, estudando de casa. Ela falou, pô, vou ter que voltar? Não dá para eu ficar estudando em casa? Eu falei, não. Então, assim, isso me assustou, porque eu achava massa ir para a escola. Mas para quê? Para estudar ou para ver os amigos? Não, então, você falou que ir para a escola não é prazeroso. Ir para a escola era prazeroso. Não, pra eu falei que a escola, eu não falei que escola não é lugar de diversão. Ir para a escola para ver os amigos, você pode ver os amigos em outro lugar também. Também. Mas é que, dependendo da idade, é só na escola mesmo. Mas, assim, eu entendo que literatura é muito, para mim não, para todos os amantes da literatura, está sempre muito atrelado a prazer só, a catarse. Eu posso aprender com a literatura como consequência, mas primeiro sabe, o tesão, o prazer. E aí, o que eu não gosto é esse mercado persa, assim, ó, você vai ler esse livro para ganhar 10, para fazer esse trabalho, sabe? E o grande desafio que a gente tem é fazer esse menino ler... Sem premiá-lo? Porque ele... Não, então, porque ele quer ler. Esse é o meu desafio. É um desafio tanto, né? É. É um desafio que a gente tem dentro de casa. Sim. E dentro de casa, pelo menos na minha casa, tem prêmio. Se tiver leitura, tem prêmio. Por que eu não posso fazer isso com o meu aluno também? Não, então você ofertar um prêmio, beleza. Medir a leitura dele, porque muitas vezes a escola faz isso. Então você leu, eu posso te dar um prêmio. Qual seria de vocês dois? Qual seria a proposta de vocês? Se é que existe uma, eu sei que é uma coisa de improviso, né? Mas qual seria a proposta de vocês para resolver a questão da leitura literária na escola? Leitura literária. Difícil, né? Não, é um desafio. Por isso que eu usei esse termo. É um desafio. Mas eu acho que eu encontrei colegas aí na minha jornada de trabalho que propuseram coisas significativas, assim. Porque eu sou de uma escola, quando eu estudei, que eu tinha que ler um livro e fazer uma prova desse livro. As coisas mudaram já. Então, a gente trabalha a literatura, a gente... Eu tive a oportunidade, por exemplo, de trabalhar numa escola em que tinha no Fundamental 2, sexto, sétimo, oitavo, tinha uma aula de literatura. E que era especificamente para trabalhar livro nessa aula. Então, eu consigo pegar o livro e destrinchar esse livro com os meninos
propondo a partir dali outras artes, outras coisas. No final eu vou dar uma nota, mas eu vou ter todo um trabalho de elaboração. E não simplesmente leia isso aqui para fazer uma prova. Como é que você faz, Paulo? Porque você dá prova. A Marcela não dá prova porque trabalha com o terceiro ano também. Existe uma prova que é o Enem. Mas você não, você elabora uma prova no qual o conteúdo que você deu é cobrado. Como é que você faz? Você é obrigado a dar prova. Sim. Né? Sim. E como é que você faz para dormir tranquilamente, sabendo que você foi junto com o sistema? Tive de dar uma prova, mas eu consegui despertar no aluno interesse. Como é que você lida com isso aí? Dormir bem, né? Eu acho que na educação a gente não dorme bem, né? Começa por aí. Mas, enfim, não pelas questões econômicas, mas porque a dinâmica da nossa profissão ela é diferente das outras. Mas, quanto à avaliação de literatura, a gente, enquanto professor de literatura, pelo menos é uma coisa que eu tento trazer para mim, uma verdade que eu trago. Da mesma forma que eu não atinjo 50% ou mais que isso da turma, está o professor de matemática, que não atinge também 50% ou mais. Certo. Né? Pensar assim, mecanizar, padronizar, mas a literatura, enquanto uma expressão de arte, uma expressão de cultura, de vida, a literatura não vai estar presente na vida de todos. Eu acho que é papel do professor estimular e proporcionar caminhos, proporcionar oportunidades. E a minha avaliação é uma avaliação, né, que visa justamente a reflexão sobre o texto literário, a reflexão sobre a obra, enfim, sobre as histórias, de que maneira aquilo se adequa à vida do nosso aluno, né, de que maneira aquilo se adequa à nossa vida. E aí, Marcelo? Como é que você faz? Como é que você fazia quando deu aula para o ensino médio? Como é que você fazia para... Porque me parece meio dicotômico mesmo, sabe? Eu tenho que fazer uma prova que tem uma avaliação, né? Porque esse menino precisa ir para ele precisa evoluir em termos de certificação da escola. Sim. E, ao mesmo tempo, você quer despertar nele o tesão pela leitura. Eu já fiz diferentes trabalhos. A gente fez seminário, encenações, desenhos. Dependendo da faixa etária, né? Eu já fiz propostas de releitura, mas, independente disso, são avaliações do mesmo jeito, né? Pode não ser uma prova tradicional, mas é uma avaliação. O seminário? O seminário, ele é... Mas existe uma particularidade aí. Você é filho de um professor. Sim. Professor de língua portuguesa, que deu aula para mim, Edilson Lucas do Amaral, deu aula para mim no Salesiano nos anos 70. Né? Você é filho. Então, dentro da sua casa, você já tem alguém dizendo, o livro é importante. Sim. Certo? Certo. A grande maioria dos alunos tem pais e mães que, por mais que respeitem os livros, por mais que achem que os livros são interessantes, não dão um exemplo para o aluno. Sim, total. Eu não sei quanto a sua formação familiar também é ligada à leitura, Paulo? Não, não é. Não é. Então nós temos, maravilha, nós temos duas realidades aqui. A sua realidade é mais fácil. Você chegou ao livro com um aval familiar. Ele chegou aos livros sem esse aval. Então eu vou começar justamente por ele. O tesão pelo livro, você não adquiriu familiarmente. É isso? Na verdade, meus pais não eram professores, enfim, né? Mas eu fui estimulado a ler. Minha mãe sempre estava então com um livro na mão, coleção Sabrina, né? Sim. E eu tive professores que me trouxeram até aqui. Né? A professora Marcela, né? Foi minha professora, uma professora que me encantou durante as suas aulas. Tive outros professores também que me trouxeram até a posição. E apesar de não ter esse incentivo de um profissional da leitura... Dentro de casa, né? Dentro de casa, eu acredito que o estímulo maior é você ver o seu pai, ou a sua mãe, ou a referência que você tem como família, sabe? Referência fraterna. Você vê essa pessoa com um livro na mão. Sabe? O próprio professor entrar em sala com um livro na mão. Sabe? O aluno, professor, que livro é esse que você está lendo? Esse livro, tal livro. Você, sabe, para 5 minutos para poder dissertar um pouco sobre ele. Então, o estímulo. O estímulo é a chave para a gente conseguir, não é?
ouso dizer, uma pátria de leitores. Ouso dizer. Você acha que é possível haver esse tropismo, essa gravitação pelo livro, se houver uma família que despreza o livro? Ou seja, uma criança conseguir chegar ao livro, sendo que familiarmente é o oposto? Você acha que é possível? Eu acho que nenhuma família e nenhuma escola. Porque nós não podemos desprezar que o modelo educacional que se averigua, né, no Brasil de maneira geral, despreza o livro e enaltece o conteúdo, né, enaltece a decoreba. Embora isso tenha mudado nos últimos anos, a gente tem assistido a uma mudança nos paradigmas da educação, e a literatura também entra nisso, mas a gente não consegue formar leitores se não tiver incentivo da família e também da escola. Fala, Marcelo. Não, é porque eu estou lembrando aqui, uma vez, uma reunião de pais, uma mãe falou assim, meu filho não lê, e eu faço tudo. Eu assino revista semanal, ela elencou lá aqueles títulos famosos, eu tenho assinatura de jornal, eu compro livro, mas meu filho não lê. E eu tive uma vontade enorme de perguntar, né, e de dizer para ela, nossa, você deve estar super bem informada, né, porque você está assinando isso tudo e deve estar lendo. Ele, não, mas você sim. Mas eu já sabia que não é o que acontece. E eu acho que a literacia familiar, assim, engraçado que você tem um filho pequeno e você pega no domingo, vamos correr, vamos jogar bola, vamos brincar. E o momento de sentar e ler é esquecido. E que poderia ser uma prática familiar de formação também, né? E eu uso, muitas vezes, livro para chegar... Eu tenho uma filha adolescente e que o livro pode ser um caminho para se tratar de algum assunto, sabe? Que de repente é mais difícil para o filho ou para o pai, porque é um tabu. E aí eu tenho uma história ali que pode ser uma identificação, sabe? E uma construção familiar. Só que a gente não vê. E eu acho que a formação de um leitor, a escola é responsável, mas a família também. Eu diria até que a família é mais responsável. A família é um definidor. Mas, olha só, nós estamos chegando ao final desse primeiro bloco. Não, eu não vou entrar nesse mérito ainda não. Vai ser um assunto para o nosso próximo bloco. Mas a idade com a qual nós trabalhamos, a idade do nosso aluno, é uma idade complexa e é uma idade crucial, porque ela é o final da infância e adolescência, é o final da infância, é o coração da adolescência e é o prenúncio para a juventude, onde as responsabilidades vão ser maiores, etc. Trabalhar com esse tipo de cliente, eu não chamo nem de cliente, de aluno mesmo. Esse tipo de cliente é o pai, né? Trabalhar com esse tipo de aluno me parece muito difícil. Eu sempre achei muito difícil. O que vocês acham sobre isso? Porque então já vou adiantar o que nós vamos discutir no próximo bloco. O adolescente é, por princípio, um indivíduo que sabe tudo. Né? Eu me lembro que a minha filha, que hoje é uma mulher de quase 35 anos, ela dizia, aos domingos eu ouvia Big Band, ela dizia que era uma música ridícula. Sendo que ela não sabia quem era Glenn Miller, quem era Tommy Dorsey, quem era Count Basie, ela não sabia o que era o jazz, ela não sabia o que era isso. Mas ela dizia que, dentro de toda a sua sabedoria de 16 anos de idade, ela dizia que era ruim. Ao invés de dizer, eu não gosto, não é meu gosto, pessoal. O adolescente, ele é, por princípio, uma figura que acha que sabe tudo. Ele discorda de você e acha que ele está certo. Embora ele não tenha base nenhuma para discutir esse assunto. Então, o que a gente vai discutir, vai começar a discutir no próximo bloco, é justamente isso. Então, gente, por enquanto, a gente dá uma parada por aqui. Eu vou continuar conversando no próximo bloco, né? Ou seja, na semana que vem, eu vou continuar conversando com Paulo Scardua e Marcelo Amaral, que são dois professores de literatura que, né, tiveram a deferência de vir participar do Vitrine Literária com Francisco Grijó. Até a próxima semana. Valeu, gente!
Você ouviu Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.